E aí galerinha, tudo bem? Eu sou o professor Marcel da NetBio Educacional e hoje falaremos sobre as formas de representação e pensamento espacial. Por acaso você já reparou como as paisagens mudam com o tempo? É verdade, e hoje em dia podemos ter uma percepção mais clara sobre isso, graças às imagens captadas por satélites artificiais. Satélites artificiais são equipamentos construídos pelo ser humano e colocados na órbita da Terra, com o propósito de realizar várias funções diferentes, como fornecer sinal de telefone, de internet e de televisão. E obviamente também para obter dados que nossa ciência necessita. As imagens e paisagens captadas por satélite geralmente são bem detalhadas e apresentam grandes extensões de territórios. E o mais legal é que é possível acessar essas imagens quando quisermos, utilizando a internet. Por meio dessa ferramenta, podemos observar todo o espaço ocupado pelo homem e todas as alterações e construções que a humanidade fez. Esse espaço que observamos é chamado de espaço geográfico e inicialmente ele era ocupado somente por elementos naturais. No entanto, com a evolução de novas tecnologias e a exploração do planeta, hoje em dia muito desse espaço é ocupado por grandes centros urbanos que o homem construiu. Quando vários centros urbanos estão próximos um do outro, chamamos isso de rede urbana, que é o que ocorre quando temos várias cidades próximas com relações de dependência, ou seja, uma cidade depende da outra para prosperar. Quando temos uma cidade muito grande, cercada por cidades menores que dependem de seus recursos, chamamos isso de hierarquia urbana. Ou seja, existem diferentes níveis de importância e dependência entre as cidades. Entre os vários tipos diferentes de cidades que podemos encontrar nessas hierarquias estão as metrópoles, que são cidades de grande porte, com presença de empresas multinacionais e uma grande infraestrutura. As capitais regionais, que são cidades que exercem influência em uma região ou em pequenas cidades ao seu redor. Os centros subregionais, que são cidades do interior com menor número de habitantes. Os centros de zona, que são cidades ainda menores, porém com oferta de trabalho mais diversificada. E os centros locais, que são cidades bem pequenas, com até 10 mil habitantes e têm sua influência somente em suas próprias áreas rurais. O fato de que cada tipo de cidade acaba tendo formas de trabalhos diferentes faz com que muitas pessoas trabalhem em uma cidade grande e morem em uma outra menor, ou mesmo que procurem cidades vizinhas maiores para estudar ou para tratamentos médicos. Quando isso ocorre, chamamos isso de deslocamento populacional entre cidades. Existem também cidades com funções específicas, que atraem pessoas buscando experiências que não podem ser encontradas em qualquer local, como por exemplo, Aparecida, no estado de São Paulo, que é uma cidade de peregrinação religiosa. Rio de Janeiro, considerado uma cidade turística. Centros históricos como Ouro Preto, em Minas Gerais. E cidades portuárias, como Santos, em São Paulo. E Vitória, no Espírito Santo, perfeitas para o comércio marítimo. Mesmo algumas cidades caracterizadas por determinadas atividades não impedem que elas mudem a paisagem e suas atividades com o passar do tempo. Fatores econômicos como a industrialização e o crescimento populacional também podem alterar drasticamente a aparência de uma cidade e podem trazer elementos negativos caso as mudanças não sejam planejadas, como desmatamentos e poluição, que podem aumentar com a maior quantidade de indústrias.
Há casos que essas mudanças acontecem para melhor e podem trazer aspectos positivos para a cidade, como o crescimento econômico e melhores condições sociais. Podemos dizer que as cidades são basicamente uma aglomeração de pessoas que moram e buscam seu sustento em uma determinada região. É interessante pensar que muitas das primeiras cidades fundadas pelo homem, como Roma e Atenas, existem até hoje em dia. Apesar das nossas cidades atuais possuírem muitos elementos em comum com essas cidades antigas, como centros de comércio e de moradia, o desenvolvimento econômico e tecnológico das cidades atuais também possibilitaram que elas tivessem as suas próprias características. Algumas dessas cidades apareceram naturalmente, surgindo como povoados, e pouco a pouco se tornaram grandes e populosas, sem qualquer planejamento. No geral, essas cidades tendem a ser mais desorganizadas e com um maior contraste de sua desigualdade social. No geral, essas cidades tendem a ser mais desorganizadas e com um maior contraste em sua desigualdade social. Porém, existem também cidades que são planejadas desde o seu início, como é o caso da cidade de Brasília, no Distrito Federal. Ela foi construída com o propósito de facilitar a administração pública de nosso país. Mas e você? Consegue me dizer qual é o tipo de cidade em que você mora? Sabe se ela foi planejada ou se surgiu espontaneamente? Que tal fazer uma pesquisa e discutir com os seus coleguinhas? A gente se vê na próxima aula. Até mais, pessoal!